É, bom, pessoal, boa noite a todos. Dando continuidade, então, às reuniões do nosso setor de terapia intensiva aqui da disciplina de anestesiologia do medicina intensiva. Hoje nós temos a satisfação de receber conosco o Dr. Felipe Cavatoni. O Cavatoni, ele é médico intensivista, coordenador aqui da nossa UTI Geral 1, e ele vai falar de um tema que ele gosta bastante, que ele domina bastante, que é a ultrassonografia em pacientes críticos. E falar um pouquinho sobre as práticas, evidências e desafios. Cavatoni, obrigado, e vamos lá. Muito obrigado, doutor. Boa noite a todos, né? Acho que o doutor Flávio já me apresentou. Meu nome é Felipe Cavatoni, eu sou médico intensivista, coordenador da UTI Geral 1, e para mim é uma honra muito grande poder estar aqui apresentando a nossa reunião científica e, sobretudo, sobre esse tema, né, que eu tenho muito carinho, que é a ultrassonografia em pacientes críticos. A gente vai conversar um pouco sobre as práticas, as principais evidências que a gente tem, e também sobre os desafios, tanto do aprendizado quanto do ensino da ultrassonografia em ambiente de terapia intensiva. Não tem conflito de interesse nenhum nessa aula, a não ser o fato de que atualmente eu sou responsável pelo curso de ultrassonografia da residência de medicina intensiva aqui da Escola Paulista. E eu queria começar a nossa apresentação trazendo essa cena muito comum em nossas unidades. Aqui a gente vê um paciente entubado, monitorizado, e que, ao longo da internação, esse paciente apresentou uma mudança do seu quadro clínico. Mais especificamente, ele apresentou uma instabilidade hemodinâmica. E para realizar o diagnóstico diferencial de uma variedade de causas, né, que podem estar acometendo o paciente nesse momento, a gente vê aqui o nosso médico intensivista, os nossos residentes, na verdade, fazendo o exame da cabeça aos pés do paciente. Tá dando um pouco de eco, não sei se tem algum microfone aberto aí. Pessoal, mas, por enfim. gentileza, Você mesmo pode mutar, Flávio, eu não estou conseguindo. Mas perfeito. E aí, quando a gente vê essa imagem, a gente vê o médico intensivista realizando o exame ultrassonográfico, um exame, na verdade, repleto de significado. Primeiramente, porque nesse momento que ele está fazendo o exame, ele tem uma chance razoável de encontrar alguma alteração que gere mudança de conduta. Segundo lugar, porque aqui a gente tem uma estratégia que é custo-efetiva. Então, isso significa que o diagnóstico ele pode ser realizado sem custos adicionais para o hospital, além do custo do equipamento em si e da manutenção do ultrassom. Em terceiro lugar, e esse talvez seja o mais interessante, o mais sutil, e que a fotografia não nos mostra, é o fato de que a ultrassonografia é um exame tempo efetivo. E é justamente isso que quer dizer o termo point of care. É um exame feito à beira-leito, no mesmo local que o cuidado é prestado. Né? E a gente aprende isso muito, né? Um sábio preceptor meu sempre falava que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem para cuidar de qualquer paciente grave. Então, a gente tem a possibilidade de realizar diagnósticos precoces, diagnósticos precisos, e isso torna o conhecimento das técnicas de ultrassonografia inseparáveis dos cuidados de um paciente crítico. Mas, claro, né, antes da gente continuar a nossa conversa, eu preciso pontuar também que a ultrassonografia, ela pode até fazer parte do nosso cotidiano, a gente pode incorporar a ultrassonografia ao exame físico, mas definitivamente o ultrassom não é a solução para todos os problemas diagnósticos da UTI, e ele nunca vai substituir duas coisas, né, que seria a anamnese, o raciocínio clínico. E também eu queria deixar muito claro aqui no começo da apresentação que o ultrassom não é um concorrente do estetoscópio. E outro ponto muito importante para a gente ressaltar é o fato de que o conhecimento da ultrassonografia como um instrumento diagnóstico, ele simplesmente existe. E esse conhecimento ele pode ser utilizado de maneiras distintas, né? Então, o exame de ultrassom ele pode ser feito por um médico radiologista ou então por um médico ecocardiografista. E esse exame geralmente tem um caráter eletivo ou semi-eletivo e tem a finalidade de gerar um laudo detalhado. Agora, essa mesma ferramenta, ela pode ser utilizada por médicos intensivistas, médicos emergencistas, ou de outras áreas de atuação que também dão plantão
né, em terapia intensiva, unidade de emergência, mas de um modo direcionado, de um modo dinâmico e, sobretudo, que pode ser repetido diversas vezes ao longo do cuidado com o paciente. Então, é bem claro que a minha formação enquanto médico intensivista não me permite interpretar as imagens de uma maneira tão detalhada quanto de um ecocardiografista ou então de um ultrassonografista geral. Ao mesmo tempo que também me parece quase que impensável a gente acionar um médico ecocardiografista para realizar a aferição de um volume sistólico de um paciente que eu estou testando a fluido-responsividade nesse momento. E mais impensável ainda me parece ser a gente acionar um radiologista para realizar um exame de ultrassonografia durante uma parada cardíaca. Então, a gente tem campos de atuação que são totalmente distintos, né, mas que utilizam a mesma ferramenta que é a ultrassonografia. E aqui a gente tem as características principais da ultrassonografia do intensivista e do emergencista. É um exame dinâmico, definidor de conduta. É um exame direcionado. A gente ganha, sobretudo, em tempo e efetividade. É um exame que, via de regra, ele é facilmente aprendido e que tem a característica que o console necessita estar prontamente disponível para avaliação de pacientes instáveis e facilmente disponível para avaliação de urgências. Mas, claramente, as coisas nem sempre foram assim. Né? Na verdade, os primeiros aparelhos de ultrassonografia eles foram criados ainda na década de 80. E eles serviam, sobretudo, para propósito de pesquisa. Né? Só para a gente poder ilustrar, né, os consoles eles eram tão grandes nessa época que a aquisição das imagens só era possível quando a gente colocava a pessoa dentro de um tanque com água para poder conduzir bem aquele ultrassom. Só na década de 70, né, com a produção de consoles mais compactos, a ultrassonografia ganhou já o ambiente hospitalar. E os primeiros estudos sobre a aquisição de imagens em contextos, né, como, por exemplo, a detecção de hemoperitônio, lesão esplênica, começaram a ser feitos nessa década de 70. Mas tem um marco histórico muito interessante, um artigo que eu gosto muito de revisitar, que é um artigo, né, que foi publicado em 1987, tá, pela turma lá de Minnesota, nos Estados Unidos. E esse estudo, especificamente, foi o primeiro estudo que correlacionou os achados de ultrassonografia em pacientes críticos, mas no contexto de emergência. Tá? Então, além de introduzir a ecocardiografia como uma competência para os cuidados com pacientes críticos, eles descreveram ainda o treinamento dos médicos emergencistas para aquisição e para interpretação de imagens de ultrassonografia. E é bem interessante porque a proposta deles é bem parecida com o que a gente tem hoje. Essencialmente, o treinamento deles era feito pelo que eles chamaram de conferências práticas, leitura individual e discussão de casos clínicos. E aqui a gente vê a casuística deles, né? A gente vê que o exame de ultrassonografia foi realizado em 10% do total de cerca de 1.500 admissões no departamento de emergência entre os anos de 85 e 86. E na maior parte das vezes, 43% das vezes, o exame foi feito para avaliação de tamponamento cardíaco no contexto de trauma. Em 37% das vezes, a ultrassonografia foi feita para o diagnóstico do que na época foram chamados de ritmos cardíacos não perfusionais, que é basicamente o que a gente chama hoje de ritmos de parada. E em 20% das vezes, o exame foi feito para o diagnóstico diferencial de hipotensão arterial, talvez aí alguns pacientes em contexto de choque circulatório. E a conclusão do artigo não podia ser outra, né? Eles concluem, eu trago aqui para vocês, né, o Ctrl+C, Ctrl+V do artigo, que a ultrassonografia point of care se mostrou bastante útil no departamento de emergência, e eles ressaltam ainda a importância de se ganhar tempo no diagnóstico. Voltando aqui para a nossa linha do tempo, né, na década de 90, foi muito importante também porque a gente teve descrição e publicação do protocolo FAST, pelo American College of Emergency Physicians. E na mesma época, né, foram descritos, né, criados, na verdade, vários cursos, vários modelos de currículo por diversas sociedades, na tentativa tanto de estabelecer um padrão de ensino e também para promover a acreditação de médicos não ultrassonografistas, mas como sendo profissionais proficientes, né, para a realização de exame direcionado. Inclusive, aqui em 95 foi publicado o primeiro livro-texto dedicado ao uso da ultrassonografia no contexto de emergência. Tá? Esse daqui, né, de capa marrom. Por curiosidade, ele custa $130 na Amazon. Se alguém tiver curiosidade de comprar aí como uma relíquia histórica, fica aí o valor.
E aqui a gente tem algumas cenas muito corriqueiras na nossa UTI, que eu, né, gosto muito de trazer. Na foto da esquerda, a gente tem a realização de ultrassonografia de diafragma num paciente com desmame ventilatório difícil. Na foto do meio, a gente tem a realização de exame de ecocardiografia por uma das nossas médicas plantonistas e apoiadas também por um dos nossos médicos residentes. E aqui na foto da direita, a gente vê a implantação de um catéter de artéria pulmonar. Esse procedimento, assim como todos os procedimentos de punção vascular na nossa unidade, foi guiado por ultrassonografia, e aqui a gente vê o nosso probe sobre o campo estéreo do paciente. E para quem acha, né, que a ultrassonografia na UTI se restringe para a gente avaliar pleura, fazer análise subjetiva de ventrículo esquerdo, eu trago também algumas imagens feitas durante as nossas aulas à beira-leito. A gente faz análise de curva e cálculo de índice de pulsatilidade de artéria cerebral média, né, que a gente vê aqui nessa imagem da esquerda. Na imagem da direita, a gente já vê uma avaliação de disfunção diastólica de ventrículo esquerdo. A gente também utiliza ultrassonografia para análise de diâmetro de aorta abdominal, cálculo de volume sistólico utilizando a VTI. Além disso, a gente também realiza exame de ultrassom abdominal, avaliando fígado, vias biliares, rins, vias urinárias, e até mesmo a gente consegue abordar valvulopatias nas nossas aulas. E claro que nesse cenário, né, onde as possibilidades diagnósticas são enormes, às vezes a gente fica um pouco na dúvida do que vem a ser uma competência básica e o que vem a ser uma competência avançada para nós que somos médicos intensivistas, talvez também para médicos emergencistas. E aí, no ano de 2021, então, um artigo recente, foi publicado na Intensive Care um consenso baseado na opinião de 19 especialistas lá da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, com finalidade de responder essa pergunta, né? O que é competência básica? O que eu preciso saber de ultrassom para poder atender um paciente crítico? E esse consenso é bem interessante porque ele agrupou as competências baseadas em topografia, região anatômica. Então, a gente tem competência aqui de tórax, coração, abdômen, da parte vascular e também de sistema nervoso central. Além disso, né, a gente nota que no artigo ele tem algumas referências, algumas recomendações contra aquela habilidade ser considerada como básica. Tá? Então, não é contra aquela habilidade, aquele conhecimento, mas sim contra aquela habilidade ser básica. E algumas outras recomendações que eles não encontraram evidência para recomendar como básica ou não. Claro, é um texto muito longo, a gente não vai esmiuçar aqui esse texto, mas eu marquei aqui, nesse e nos próximos slides, algumas palavras para a gente poder captar a ideia do que é mais importante. Tá, então, no tórax, né, foram consideradas básicas as habilidades de identificação de lung sliding, pulsação pleural, reconhecer linhas A's, linhas B's, quantificar o derrame pleural, ajudar na drenagem torácica, monitorizar também a efetividade da drenagem torácica, identificação de consolidação, atelectasia, broncogramas dinâmicos e até mesmo excursão diafragmática. Do ponto de vista cardíaco, foi considerado como básico o conhecimento de janelas cardíacas, além da janela subtifoidiana. Avaliação de disfunção segmentar, cálculo de VTI, uso de Doppler colorido, avaliação de câmaras direitas e comparação das câmaras direitas com as câmaras esquerdas, movimentação anômala de septo, isso tudo, né, dentro do contexto aí de possivelmente um tromboembolismo pulmonar, análise de veia cava inferior, reconhecimento de colapso de VD, de átrio direito, aí no contexto de tamponamento, variação de fluxo transvalvar, mitral e tricúspide também dentro do contexto de tamponamento, e avaliação qualitativa de dimensões de câmaras cardíacas e algumas noções de valvulopatias. No abdômen, eles consideraram como sendo básico a avaliação de aorta abdominal, reconhecimento de hidronefrose, realização de FAST, análise de líquido peritoneal e orientação de peritoneo-centese. Já do ponto de vista vascular, a realização de punção venosa central, né? Mas não somente a central, eles também consideraram como básica a punção venosa periférica e punção arterial guiada. É interessante também a gente ressaltar que na punção venosa central, eles reiteram bastante a importância de sempre visualizar a ponta da agulha, que também esse é um padrão de cuidado que a gente faz questão de ensinar para os nossos residentes. Indo para o sistema nervoso central, essa parte é muito curiosa também, né? Porque eles consideraram como competência básica pelo menos a avaliação do fluxo de artéria cerebral média e cálculo de índice de pulsatilidade, aí no contexto de hipertensão intracraniana.
E essa recomendação, ela é até mais favorável do que a recomendação do bom e velho ultrassom de nervo óptico, né, que a gente calculava a bainha, e aqui ficou como ausência de recomendação. E claro, não é segredo para ninguém, aqui eu compartilho com vocês o programa de treinamento em ultrassonografia que a gente tem na nossa residência. Esse programa vem sendo construído já há vários anos, talvez de uma maneira um pouco mais consistente nos últimos 3 anos. E os tópicos que são abordados aqui, eles foram estruturados baseados na nossa rotina de atendimento de paciente grave. E, curiosamente, eles vão de encontro e atendem muito bem, talvez até com um pouco de folga, as determinações aí do consenso europeu que a gente acabou de ver. O grande problema quando a gente avalia a ultrassonografia em si é que a maior parte da aplicação da ultrassonografia em terapia intensiva e mesmo na emergência é baseada em protocolos, né, e não numa avaliação sistematizada. E esses protocolos, eles tendem a agrupar esses conhecimentos tidos como básicos e tentar direcionar o foco do médico intensivista, do médico emergencista, para poder fazer um diagnóstico que seja assertivo e que seja rápido, tempo efetivo. E aí a gente vai ter os mais variados protocolos, com os nomes mais curiosos possíveis, né? E aí a gente tem alguns que são mais conhecidos, como por exemplo o FAST, o Extended FAST, tem o FALS, que é conhecido, o Rush, o Blue, o Vexus, que está super na moda, né? Também o protocolo CASA. Tá? Vamos passar rapidamente sobre os mais importantes deles, tá? Só para a gente falar um pouco das evidências que a gente tem. Então, aqui a gente tem o protocolo Bloom, ele foi originalmente publicado lá em 2008 pela turma de Paris com Daniel Lichtenstein, um dos maiores nomes aí da ultrassonografia pulmonar no mundo. Esse protocolo é bem interessante porque o algoritmo dele é muito simples, é muito dicotômico, e ele te permite sugerir o diagnóstico da insuficiência respiratória do paciente, baseado apenas na ultrassonografia pulmonar e vascular. Essencialmente, a gente estabelece alguns perfis de apresentação do paciente que podem sugerir que ele tenha um edema pulmonar ou uma pneumonia, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax, descompensação de asma ou de DPOC, ou mesmo se tem necessidade de outras técnicas diagnósticas para poder respaldar um pouco melhor o conhecimento. Tá? Aqui eu vou trazer só uns footprints, só para poder ilustrar mesmo brevemente. Aqui a gente tem um padrão de linhas As à esquerda. Opa! Deixa eu ver aqui, o vídeo não foi, mas aqui a gente nota também os padrões de linhas Bs, tá? Aqui, nesse footprint aqui da esquerda, a gente vê a ausência de deslizamento pleural. Já aqui nesse footprint do meio, a gente vê o lung point, né? A gente nota a pleura entrando e saindo. E aqui um perfil C ilustrando consolidação pulmonar, tá? Que a gente nota aqui nessa região, tá? Bom, então, através desse protocolo, a gente nota que ele tem uma acurácia muito boa. Tá? Para avaliar especificamente o diagnóstico de edema pulmonar, a gente nota uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 95% para o diagnóstico desse edema pulmonar agudo. Quando a gente pensa em TEP, a sensibilidade já não é tão boa assim, 81%, tá? E a especificidade de 99%. Para pneumotórax, a gente tem uma sensibilidade de 88%, variando aí de 52% a 100%, mas com uma especificidade de 100%, sendo até mesmo comparável com a própria tomografia de tórax. E o diagnóstico de pneumonia pode ser feito com uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 94%. Mas, claro, a gente tem algumas limitações também. Tá? A gente nota que o protocolo Blue tem uma boa especificidade, uma sensibilidade moderada para o diagnóstico de insuficiência respiratória. E as principais críticas que a gente pode fazer é que o ultrassom pulmonar ele não consegue fazer o diagnóstico de consolidação que não se estende até a pleura. Tá? Então, a gente precisa ter uma consolidação em posição subpleural para a gente poder dar esse diagnóstico. Além disso, esse protocolo, da maneira como ele foi descrito, ele não considera a realização de ultrassonografia cardíaca para distinção do edema pulmonar ser de origem inflamatória ou ser de origem congestiva. Mudando de protocolo, passando rapidamente sobre o protocolo Vexus, esse protocolo ele ganhou muita notoriedade desde que ele foi publicado pela turma do Canadá lá em 2020. Esse protocolo é um protocolo de avaliação de fluxo de retorno venoso, né, de 3 leitos venosos, que seria a veia hepática, a veia porta e a veia interlobar renal. E o objetivo é determinar se existe ou não congestão venosa, baseado aí na análise do Doppler pulsátil de cada uma dessas veias. Tá?
E esse protocolo ele tem uma curva de aprendizado um pouco mais lenta, já que ele exige um conhecimento talvez um pouco mais avançado, tanto em janela quanto também no uso do Doppler pulsátil. Mas quando o residente pega o jeito, ele se torna um protocolo assim, até divertido, um protocolo prazeroso de ser realizado. Talvez justamente por isso, né, que é um protocolo talvez um pouco mais sedutor e ele é utilizado de uma maneira bastante off-label. Né? Aqui a gente vê técnica de aquisição de fluxo de retorno venoso da veia porta, aqui no nosso footprint aqui da esquerda, tá? Alinhamento do Doppler pulsátil, já já a gente vai abrir aqui embaixo o nosso Doppler pulsátil, a gente nota aqui uma variação de fluxo de retorno venoso, e aqui mostrando também um padrão de fluxo de retorno venoso de veia interlobar renal. Esse protocolo Vexus, né, ele foi validado em pós-operatório de cirurgia cardíaca, né, isso é muito importante. Ele foi validado para predição de disfunção renal em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, isso na tentativa da gente guiar a fluidoterapia e evitar uma sobrecarga hídrica. E a ideia é que o achado de congestão venosa grau 3 te traz uma sensibilidade ruim, de apenas 27%, e uma especificidade boa, de 96% para o desenvolvimento de lesão renal aguda, compatível pelo menos aí com CADIGO 1. Né? E as críticas que a gente tem para esse protocolo são várias, né? Mas, claro, críticas todas construtivas, porque a ideia dele é genial. Mas a primeira crítica é que ele não é validado para paciente cirrótico, nem para paciente com disfunção renal crônica, com clearance menor do que 15. E segundo, porque a congestão venosa ela pode ser causada por diversos outros fatores que não somente a sobrecarga volêmica. Então, essa congestão ela pode ser causada por um TEP, por exemplo, um infarto de VD, uma disfunção de ventrículo esquerdo, levando a uma congestão retrógrada e disfunção de câmaras direitas, e até mesmo pode ser influenciada por algumas valvulopatias, como insuficiência tricúspide ou estenose mitral. E é por isso que é importante a gente, além de saber a técnica, saber interpretar a imagem e contextualizar, sobretudo, né, o que a gente está vendo com o cenário clínico do paciente. Mudando de protocolo, falando um pouquinho do Rush, esse daqui é o meu favorito, ele foi publicado em 2010, turma lá do Presbyterian Hospital de Nova York, e ele é uma avaliação sequencial, tanto cardíaca, depois tóraco-abdominal e vascular, com o objetivo da gente estabelecer o diagnóstico diferencial do choque circulatório. Tá? E aqui a gente usa até um mnemônico bem interessante, né, que é the pump, the tank and the pipes. The pump seria o coração. A gente faz uma avaliação subjetiva de câmaras esquerdas cardíacas e direitas também. A gente avalia tanto o tórax quanto o abdômen, na procura de pneumotórax ou sangramento. Também avaliação vascular, aqui a gente tem um footprint avaliando a aorta descendente, na altura das artérias renais, para a gente ver se tinha algum sinal de aneurisma de aorta. Nesse paciente especificamente, paciente lá da G4, que ele estava internado no contexto de sepse, e no 5º dia ele acabou evoluindo com uma pior hemodinâmica, e a gente repetiu o ultrassom dele, foi visto que ele tinha uma disfunção miocárdica, foi feito um diagnóstico diferencial, estabeleceu-se que ele tinha uma miocardiopatia séptica, que guiou em uma mudança de conduta. Tá? E a gente tem poucos estudos, né, sobre a qualidade, sobre a validação, né, desse protocolo, mas encontrei uma meta-análise de 5 estudos, indicando aí uma sensibilidade de 87% e uma especificidade de 98% para o diagnóstico diferencial do choque, utilizando esse método. E aqui na análise da curva ROC, a gente nota uma acurácia de 99%, também com boas razões de verossimilhança, tanto positiva quanto negativa. E quando a gente avalia o protocolo Rush para o diagnóstico de cada um dos subtipos de choque, a gente nota quase sempre uma boa especificidade e uma sensibilidade aí variável, tá? Sendo que talvez os desafios diagnósticos sejam sobretudo o choque distributivo e quando o paciente tem mais de um componente para justificar o choque dele. O último protocolo que a gente vai avaliar aqui na nossa sessão é o protocolo CASA, né, que seria o Cardiac Arrest Sonography Assessment. Esse protocolo ele é utilizado para avaliação ultrassonográfica de pacientes que estão em contexto de parada cardiorrespiratória em ritmos não chocáveis e, sobretudo, em AESP. Tá? Então, uma das premissas desse protocolo, obviamente, é a realização da ultrassonografia somente quando a gente tem um contexto
de atendimento à parada baseado no ACLS da American Heart Association, bem estabelecido. Então, um protocolo que, a princípio, não é para comprometer, né, a boa prática do ACLS como a gente conhece hoje. Tá? É um protocolo que tenta fazer o diagnóstico diferencial entre tamponamento cardíaco, né, sobrecargas de câmaras direitas, aí no contexto de um possível TEP, e tem uma função também prognóstica. Tá? Aqui a gente tem 3 footprints, tá? Eu queria só focar aqui nesse footprint aqui do meio, que a gente tem um contexto de um paciente com atividade elétrica cardíaca, e a gente nota também, ele estava num ritmo de parada, ele estava em AESP, e a gente nota aqui que ele tem alguma atividade mecânica das paredes cardíacas. Tá? Dentro desse protocolo, a gente tem aí um cenário do que a gente chama de pseudo-AESP, que seria a ausência de pulso palpável, mais atividade, né, cardíaca gera alguma perfusão tecidual. Um outro cenário, né, que permite, que faz um diagnóstico quando o ultrassom entra no contexto de parada cardíaca, o outro contexto seria quando o paciente tem atividade elétrica, não tem pulso, ele tem AESP, só que a gente nota uma completa paralisia cardíaca. Tá? É bem interessante porque parece que isso daqui tá estático, né? Mas não, esse vídeo foi gravado em tempo real e é um vídeo que mostra o que a gente chama de paralisia cardíaca, cardiac standstill. E tem alguns estudos que sugerem que o prognóstico do paciente que tem paralisia cardíaca é pior do que o prognóstico do paciente que tem essa pseudo-AESP. Tá? Estudos não muito bons, né? Esse daqui é um estudo de 2016 que mostra o prognóstico do paciente retornar, ter retorno da circulação espontânea quando ele tem alguma atividade mecânica cardíaca ou quando ele está em completa paralisia cardíaca. Né? A chance do paciente sobreviver à admissão, a chance do paciente receber alta para casa, né? Quando ele tem alguma atividade mecânica cardíaca e quando não tem. Tá? Claro que é muito difícil a gente realizar um estudo de coorte, né? E ainda mais difícil da gente fazer um ensaio clínico para determinar a eficiência do protocolo CASA em comparação com o protocolo do ACLS puro e simples, feito sem ultrassonografia. Tá? Então, não tem grandes evidências ainda, mas eu trago aqui as recomendações do ACLS, né? Que, na verdade, eles até sugerem contra o uso da ultrassonografia para prognosticar o desfecho do paciente durante a parada cardíaca, mas essa recomendação não exclui o uso da ultrassonografia para identificar e tratar causas potencialmente reversíveis de parada cardiorrespiratória. Tá? Também uma prática que a gente adota na nossa unidade de terapia intensiva, tentando fazer algo um pouco mais completo quando a gente tem esse evento de parada cardíaca nas unidades, que felizmente é um evento que nunca medi, mas eu tenho a percepção que tem se tornado cada vez mais raro. Né? Então, tão importante, né, quando a gente conhecer os protocolos, tão importante quando a gente dominar a técnica, é a gente conhecer as limitações do método. Tá? A gente já viu que a ultrassonografia, quando ela é direcionada por protocolos, ela é bastante útil na condução dos pacientes críticos, né? E elas vão nos conferir, sobretudo, especificidade no processo de tomada de decisão. Agora, vamos imaginar que a gente mudou o nosso mindset, tá? E que, ao invés da gente realizar um exame direcionado, ou somente quando o paciente apresenta alguma mudança no seu quadro clínico, agora a gente vai fazer ultrassom, né, como se fosse parte do exame físico do paciente. Será que eu vou conseguir identificar alguma alteração? Será que isso vai gerar alguma mudança de conduta? E é justamente essa pergunta que esse estudo tenta responder. Tá? Esse estudo é bem recente, também do ano passado, de 2021, é um estudo de prevalência e foi feito, e a ideia dele era a realização de ultrassonografia de uma maneira sequencial em alguns dias de internação, né, do paciente na UTI. Né? O ultrassom deveria ser feito na admissão, no dia 0, e repetido nos dias 3, 5, 10 e 15. Isso independente de protocolo ou de mudança no quadro clínico do paciente. Esse estudo ele ganha uma certa notoriedade porque foi criado um roteiro para a realização do exame de ultrassonografia pelo médico intensivista. Esse roteiro ele compreende uma avaliação sistematizada na busca de achados para nervo óptico, né, também para a parte vascular, pulmonar, cardíaca e também para abdominal. E foi notado que o encontro de anormalidades foi maior no dia da admissão e menor nos dias subsequentes.
Tá? No entanto, quando a gente avalia o total de exames realizados, em 45% das vezes, teve alguma mudança de conduta. E os principais achados que levaram à mudança de conduta foram o diagnóstico de trombose venosa profunda, tá? Que se tornou progressivamente mais prevalente ao longo de 15 dias, que é essa primeira barra aqui escura. Tá? A gente nota que foi cada vez mais prevalente até chegar no 15º dia. E a atelectasia, que é essa barra daqui, a segunda de trás para frente, que também se mostrou bastante prevalente, tá? E que levou a equipe a intensificar a fisioterapia motora e respiratória. Tá? Claro que a nossa prática atual não compreende a realização sistematizada, tá? Acho que a evidência para a gente repetir a ultrassonografia sem mudança de quadro clínico do paciente pode nos levar a incorrer alguns erros, tá? Mas eu endosso também que sempre que a gente tem uma admissão de paciente na UTI, né, a gente faz um escaneamento do paciente, né, da cabeça aos pés com ultrassom, pelo menos para conhecer a função cardíaca, ver como é que é o parênquima pulmonar do paciente, já dá uma analisada no rim dele, que é quando a gente encontra o maior número de alterações. Tá? Bom, então para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre os desafios e as nossas perspectivas. Né? Então, o uso da ultrassonografia em pacientes críticos já acontece há uns 35 anos, mais ou menos, se a gente considerar aquele primeiro artigo publicado em 1987. Então, não é uma questão da gente acreditar se a ultrassonografia vai emplacar ou não na sala de emergência ou na UTI. O ultrassom, né, do intensivista e do emergencista é um caminho sem volta. E os questionamentos que a gente tem que se fazer agora é como que a gente pode atuar para estabelecer uma padronização de conhecimento e qual que é a melhor maneira que existe para a gente acreditar médicos intensivistas e emergencistas nessa prática. E o desafio se mostra ainda mais importante quando a gente considera que existe uma lacuna de ensino que vem desde a graduação, né, e chega até a prática clínica. E atualmente cada instituição ou departamento talvez tenha uma política distinta sobre o ensino, sobre a prática da ultrassonografia. Isso faz com que a gente não tenha uma homogeneidade entre os serviços, né? Na matriz de competência proposta pela MIB, a gente tem algumas recomendações sobre o que vem a ser uma competência básica e o que vem a, né, sobre ultrassonografia em contexto de terapia intensiva. Mas talvez para a gente responder a pergunta sobre quantos exames point of care que eu preciso fazer, né, para ser considerado como proficiente, talvez a gente deva procurar essa resposta em outros lugares. E de acordo com o American College of Emergency Physicians, os médicos em treinamento, eles têm que realizar entre 25 e 50 exames de qualidade e devidamente revisados por aplicação. Né? O que vem a ser aplicação? Seria você fazer um ultrassom no contexto de trauma, ou cardíaco / hemodinâmico, avaliação abdominal, avaliação de via aérea, torácico e pulmonar, de vias biliares, vias urinárias, de trombose venosa profunda, além de procedimentos guiados. Né? E eles fazem uma ressalva até bem interessante, eu gosto muito disso, é que a curva de aprendizado é durante a vida toda, né? Com melhoras progressivas que vão além do treinamento inicial. Tá? E é justamente por isso que você não vai se tornar proficiente em cursos de finais de semana. O que não significa que você não deva fazê-los, tá? Então, assim, não estou falando contra os cursos de finais de semana, de forma alguma. Conheço, já fiz alguns, né, acho que eles têm metodologias muito interessantes, só que o mais importante, talvez, né, seja você estruturar um serviço que tenha a cultura de realizar ultrassonografia point of care de modo regular, de modo cotidiano. Né? Porque quem vai fazer a ultrassonografia é você. Né? E eu gosto muito também dessa frase aqui do William Osler, que é aquele que estuda medicina sem livros navega no mar perigoso, talvez no mar desconhecido. E aquele que estuda medicina sem pacientes nem chega a ir ao mar. Né? Então é muito importante, né, você ter essa prática, você conseguir fazer esse exame à beira-leito, né, com uma pessoa mais proficiente que você, uma pessoa que consiga te guiar, te ajudar a interpretar e construir essa cultura, né, tendo claro, né, sempre como embasamento o quadro clínico do paciente, a correlação dos exames ultrassonográficos com o contexto atual do paciente. Então, só para a gente finalizar, né, quase um clichê que eu vou falar aqui agora,
a ultrassonografia é um método examinador dependente, então a gente tem o desafio da padronização do conhecimento e o desafio da acreditação de médicos assistentes como sendo proficientes na ultrassonografia do intensivista e do emergencista. Ressalto também o desafio que é a necessidade da educação continuada e da prática regular. O desafio do registro padronizado em prontuário. Um desafio ainda maior sobre a documentação de imagens em prontuário. E, mais uma vez, a gente vai lembrar que a ultrassonografia é um método complementar. Ele não deve substituir o raciocínio clínico e nem o exame físico. Aqui eu trago as referências bibliográficas que foram utilizadas. Okay? Queria agradecer muito a atenção de todo mundo. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, um tema que eu trago no coração. Amo ensinar ultrassonografia, adoro essa técnica. Acho que aprendi com um amigo meu que é um game changer dentro da terapia intensiva. Tá? Eu queria abrir agora espaço para qualquer tipo de comentário, se alguém quiser compartilhar alguma experiência, trazer alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado, turma. Obrigado, Felipe. Eu acho que foi um apanhado geral bem bacana sobre essa ferramenta cada vez mais valorizada, mais importante dentro da terapia intensiva. E vamos, então, abrir aí a nossa discussão. Quem eventualmente quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou pode colocar aqui no nosso chat. Bom, então apareceu uma primeira pergunta aqui, Felipe, do Álvaro, nosso residente. Está te parabenizando pela apresentação e queria que você falasse um pouquinho da perspectiva do eco transesofágico na UTI. Perfeito. Só estou tentando descobrir aqui como que eu abro a minha... Não sei se abriu a minha câmera aí? Aberto. Perfeito. Sim. Excelente, Álvaro. Pergunta que a gente sempre faz nas nossas aulas, nesse consenso europeu, de 2021 que eu trouxe para a gente hoje, eles trazem como ausência de recomendação ser considerado a utilização de ecocardiograma dentro do contexto de terapia intensiva. O eco transesofágico especificamente. Assim, eu confesso que a minha experiência com a ecocardiografia transesofágica é apenas teórica. É um exame que é um pouco mais requintado no sentido da gente dominar todas as janelas que existem, tá? Mas tem alguns estudos que utilizam a ecocardiografia transesofágica para monitorização de débito cardíaco, com o intuito principal de você conseguir avaliar o paciente que não tem uma janela transtorácica boa. Tá? E eu acho que essa é a principal limitação da monitorização hemodinâmica feita pela ecocardiografia, ou pelo estudo ecográfico dirigido. Tá? Se o paciente não tem uma janela boa, e você não consegue monitorizar o paciente ou não consegue conduzir o caso dele com uma monitorização intermediária, aí o eco não vai te ajudar, o eco transtorácico. Nesse ponto você tem um embasamento um pouco maior. E outra aplicação também já utilizada, que tem um pouco mais de embasamento, é monitorização de qualidade de compressão torácica, tá? Que a gente já foi no centro de simulação algumas vezes, Não sei se eu já mostrei para vocês o vídeo, que eu consigo monitorizar também a compressão de vocês, e a gente nota que se a gente não ficar bem atento, sabe? A compressão torácica, a reanimação, a compressão torácica perde qualidade. E talvez seja também uma aplicação interessante do eco transesofágico dentro da terapia intensiva. São as principais evidências, tá? Mas talvez por ser um método que exija talvez um conhecimento um pouco mais avançado, ainda seja pouco utilizado. Minha recomendação é a gente dominar primeiro essas técnicas básicas, talvez um pouco mais acessíveis, para no futuro aí a gente conseguir explorar esse campo de uma maneira um pouco mais assertiva. Ótimo, Felipe. Assim, nossa experiência aqui, principalmente do uso da ferramenta para monitorização hemodinâmica,
a gente percebe que muitas vezes ele é complementar às ferramentas mais usuais, né, que nós tínhamos até então, né, como o catéter de artéria pulmonar, como termodiluição transcardiopulmonar. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Felipe, a respeito disso, né, como é que que essas diferentes ferramentas, né, incluindo o ecocardiograma, eles se complementam no diagnóstico de um paciente com choque circulatório, na questão de monitorização, avaliação à resposta ao tratamento. Comentar um pouquinho aí da sua vivência aqui na nossa prática do dia a dia. Perfeito. Bom, eu acho que a ultrassonografia, quando a gente utiliza a beira-leito, né, ela é excelente para a gente poder ganhar tempo, então a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial do choque circulatório. E quando a gente fala de monitorização hemodinâmica, talvez a gente precise aí, né, de uma nuance um pouco melhor, né? Estou com várias ideias aqui na minha cabeça, não sei se eu vou conseguir expressá-las todas, mas é muito comum no começo do aprendizado, por exemplo, né, a gente visualizar um coração disfuncionante, com uma hipocinesia difusa, e de fato, quando a gente avalia que o paciente tem um coração de câmaras cardíacas de tamanho aumentado e uma fração de ejeção reduzida, às vezes a gente fica tentado para ligar uma droga vasoativa, né, um inotrópico positivo, para aquele paciente, achando que ele vai ter um ganho em débito, etc. Só que a gente, às vezes, não avalia, por exemplo, que aquele coração é um coração dilatado, então uma fração de ejeção reduzida, mas com câmaras cardíacas de tamanho aumentado. Isso faz com que ele ejete, por exemplo, 30% de um volume diastólico final de, sei lá, 120 ml. Isso vai te dar um volume sistólico razoável, um VTI ok, né? Ou mais do que isso, né? Às vezes você vê um paciente que tem uma disfunção cardíaca, mas que tem uma SVO2 satisfatória, ou um gap de CO2 que não está alargado, né? Então, por isso que eu gosto de dizer, né, que a gente precisa sempre contextualizar a ultrassonografia, e sobretudo a monitorização hemodinâmica, com o cenário que o paciente está vivenciando. Então, eu acho que essa é a grande beleza da ultrassonografia, do intensivista e do emergencista, é a capacidade de você não ter um exame que é estático, um exame que você consegue fazê-lo, um exame definidor de conduta, você gera uma intervenção no paciente e você reavalia o paciente na sequência. Né? Isso eu acho muito bonito, eu acho que é casado com o propósito assim, da terapia intensiva, né? E eu acho que isso torna o nosso exame um exame muito bonito e importante também. E o que a gente tem feito, né, assim, em termos de monitorização, avaliação de fluido e responsividade, a gente, né, tem feito de maneira mais recorrente, elevação passiva das pernas e avaliação de débito cardíaco, né? A gente tem sempre o desafio também da avaliação da pré-carga do paciente. Então, você conseguir predizer através de sinais ecográficos se o paciente se tem o status volêmico adequado ou não, isso também é um desafio. Né? A gente sabe que a veia cava é repleta de limitações. Né? O próprio Vexus, né, que foi validado para pós-operatório de cirurgia cardíaca, tem vários outros estudos que estão testando o Vexus em outras, né, outras modalidades, mas que ainda não se mostrou realmente como exame, né, indefectível, né, outro desafio que a gente tem. Né? Então, acho que a ultrassonografia ela ajuda bastante nesse sentido de monitorização, não exclui outras monitorizações, tá? De forma alguma, mas, sobretudo, né, precisa de ter esse conhecimento, né, essa sensibilidade, esse gosto de você interpretar aquele exame, contextualizar aquele exame e ter a motivação, né, sempre de ir lá e reavaliar o seu paciente para saber se a sua interpretação foi adequada e se a sua conduta também gerou melhora no paciente. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, doutor. Não, acho que foi bacana. Mas você acha que, assim, num futuro onde que a maior parte dos intensivistas, né, vai desenvolver essa habilidade durante a sua formação,
né, e com o decorrer do tempo, né, essa habilidade vai cada vez mais se aprimorando. Você acha que no futuro a gente tende a usar só a ferramenta e deixar de lado todas as outras que a gente tem de monitorização hemodinâmica que nós usamos atualmente? Ou você ainda acha que sempre vai ter um espaçozinho lá para as outras? Doutor, pergunta capciosa, né, de responder na nossa aula aqui né, nossa reunião com tanto intensivista. Mas o que eu diria é que a ultrassonografia, a terapia intensiva, na verdade, tem se tornado cada vez mais prática, né? E a gente tem alguns métodos de monitorização que não são nada práticos, como, por exemplo, o catéter de artéria pulmonar. Dá trabalho passar, dá trabalho impactar o catéter, sujeito a algumas complicações, né? E a gente tem realmente a ultrassonografia como sendo um exame bem mais prático, né? Então, a impressão que eu tenho, isso eu estou falando da minha cabeça, a impressão que eu tenho é que sim, né? A gente já tem o espaço da ultrassonografia, vai se tornar cada vez mais recorrente, quanto mais pessoas conhecerem, mais será utilizado, mas eu não consigo prever exatamente em quanto tempo a gente vai ter essa mudança, e eu acho, né, muito improvável da gente abolir completamente os outros métodos, né? A gente nota também, né, não tem esse estudo aqui, mas a gente nota também que o uso do catéter de artéria pulmonar tem se tornado cada vez menos comuns nas UTIs, mas a gente nota também uma discreta ascensão também em técnicas de monitorização que são minimamente invasivas, né, como os métodos de termodiluição transpulmonar ou de análise de contorno de pulso, que também tem suas limitações, né? Então, acho que o ultrassom vai acompanhar essa tendência do que vem a ser mais prático na terapia intensiva. Abolir completamente, eu acho que não, né? Mesmo porque intensivistas serão sempre intensivistas, né? A gente sempre vai querer um método invasivo. Fernando, pode abrir seu microfone aí para perguntar. Não, parabéns, Cava, aí. A revisão de todos os protocolos foi muito boa. Eu queria só comentar nisso que você falou, Cava. Eu acho assim, eco é muito legal. Todo intensivista obrigatoriamente tem que saber. Eu só acho que tem dois problemas sempre que a gente frequentemente pega o paciente com janela difícil e daí pelo menos a função cardíaca já era. E o segundo às vezes você tem um doente na UTI que está dando muito trabalho e você precisa fazer o VTI uma ou duas vezes, ou você volta e você esquece da UTI. Às vezes você tem um método de monitorização não invasiva que você só vai bater o olho e já ter raciocinar em cima. É bem mais prático do que eu acho que o ultrassom. Se você está na nossa realidade, assim, você está às vezes num plantão com 9 leitos à noite, não dá para você sair fazendo eco de todo mundo. E daí, às vezes, o método de monitorização acaba sendo mais fácil. Então, acho que não pode ser nem 8 nem 80 aí. E a segunda, que você colocou ali na aula, do Vexus, que ele é validado foi validado em estudo para cirurgia cardíaca, aí tem aquelas validações. Eu só acho que mesmo o Felipe Rola, lá, o canadense, eu acho que ele tem série de casos publicados com cirrótico. Então, eu acho que talvez nessa população, não sei especificamente de trombose de porta, mas talvez para insuficiência hepática aí, cirrose, insuficiência hepática crônica, cirrose, eu acho que também talvez seja um grupo que dê para usar. Eu lembro que não era estudo, mas era condutas assim de série de casos baseada nisso. Perfeito, Fernando, concordo plenamente. Eu acho que, de fato, né, tem métodos invasivos que são mais práticos. Excelente. E aqui nesse protocolo Vexus, um dos critérios de exclusão era paciente cirrótico, né? Por isso que eu falei que ele não era validado. Eu não sabia que o Philip Rolla tinha esse estudo de série de casos. Achei super bacana, né? Vou procurar me inteirar também a respeito, né? Mas eu acho que, assim, é um protocolo novo que também eles vão estender a sua aplicação, sua aplicabilidade para talvez outros cenários clínicos, né? Então, acho que é só uma questão de tempo, mas super bacana, agradeço muito aí as suas observações. Vamos lá então, Felipe, eu tenho mais duas perguntas aqui no chat, vamos tentar, que já está quase na hora aí, responder as duas. Beleza. A Daísa, né, nossa residente aqui, ela pergunta o seguinte: o Doppler transcraniano do intensivista poderia ser usado para induzir hipertensão no vasoespasmo?
e a partir de quantos exames ele seria caracterizado como apto a fazer, a ter um exame confiável? Perfeito, Isa. Obrigado pela pergunta. Primeira resposta está aqui, ó. Pelo Consenso Europeu de 2021, né, é recomendação contra o teste de autorregulação cerebral feito pelo médico intensivista como competência básica, e a justificativa que seria muito arriscado para o paciente, nesse sentido. Então, talvez eles recomendam contra, né, essa competência ser considerada como básica. Talvez em contextos mais avançados, numa UTI neurológica, né, um intensivista mais proficiente, ok. E em relação ao número mágico, né, de exames que a gente tem que realizar para ser considerado como proficiente, não tem uma resposta definida. Mais uma vez, eu vou voltar aqui lá no último slide, né, da American College of Emergency Physicians. A ideia era você fazer pelo menos 25 a 50 exames revisados e de qualidade. Tá? Mas não conheço nenhuma legislação brasileira ou alguma recomendação brasileira para poder te falar se 25, 50 estão ok, né, ou não, sabe? Então, essa pergunta é difícil de responder, não tem uma resposta concreta, né? A resposta a gente busca aí, talvez em outras referências. Mas dá tempo para mais uma última pergunta aqui, Felipe. O Lucas, Claro. nosso residente, também perguntou se algum estudo com ultrassom já demonstrou alteração em desfecho clínico duro. Alteração de mortalidade? Por exemplo. Uau, uau, uau. É difícil, né? Porque os estudos, para você mostrar uma alteração, só um minutinho que meu áudio está aqui um pouquinho aberto, deixa eu só. Pronto. Os estudos de ultrassonografia, eles são muito, assim, muitos descrevem alguns protocolos tentando guiar os achados ultrassonográficos e direcionar o raciocínio do médico intensivista. Então, são poucos os estudos que evidenciam, que levam em consideração redução de mortalidade, sabe? E são estudos difíceis de serem feitos, né? Pelo menos, sobretudo estudos que são estudos clínicos randomizados, tá? Na parada cardíaca, talvez, tem alguns estudos que mostram que o paciente, quando tem tamponamento, ele retorna mais à circulação espontânea, mas sem desfecho de mortalidade, quando você considera a alta domiciliar, tá? Então, eu particularmente não conheço nenhum estudo, Lucas, que mostrou redução de mortalidade com o uso da ultrassonografia, tá? Mesmo porque eu acredito que para a gente conseguir ter esse desfecho, a gente teria que ter um N muito grande, né? Então, assim, particularmente eu não conheço nenhum que tenha mostrado até o momento. Bom, Felipe, acho que foi muito bacana, a discussão foi boa, gostaria de te agradecer a sua disponibilidade, parabenizar novamente pela excelente apresentação. E quer falar alguma coisinha, chefe? Não, só quero parabenizar o Felipe aí, acho que a apresentação foi ótima, Felipe. E só um ponto, eu acho que as perguntas também deram a chance aí da gente discutir bastante, né? Acho que uma das coisas importantes, essas coisas que foram discutidas, né? Onde está o nosso limite, acho que hoje a gente já usa o ultrassom bastante na UTI, mas eu acho que existe esse campo aberto aí colocado, né? Do Doppler transcraniano, da gente usar o ecotransesofágico. A gente discutiu recentemente o quanto a gente poderia, por exemplo, fazer checagem de sonda interal, né, Felipe? Posição da sonda com ultrassom. Perfeito. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse instrumento nas nossas UTIs ao nosso lado. Mas eu queria só chamar a atenção de um ponto que o Felipe falou lá nos desafios dele, que eu acho que a gente peca, todas as UTIs pecam, né? Que é o registro disso, né? Então, a gente não registra os nossos USIs, a gente não registra o que faz, e isto tem dois problemas. O primeiro problema que eu acho maior é que a gente perde a informação e, portanto, a gente prejudica a condução clínica do nosso paciente quando a gente perde essa informação.
como ele estava, o que foi que eu fiz. É muito difícil depois eu ir ver na evolução quanto é que estava o VTI ou quanto não estava. Então, a gente tem tomado condutas dentro da UTI com base na ultrassonografia, sem registrar a conduta. E isso é ruim para a condução clínica e é ruim, eventualmente, se a gente tiver algum processo legal que nos envolva, né, na nossa defesa, se a gente não registra. Então, nós criamos, aí com a ajuda do Rafael, por exemplo, no nosso PEP atual, o local para registrar o ZIE, um campo livre, inclusive, justamente para não ser estruturado, mas a gente precisa laudar isso que a gente faz. Então, essa é a primeira razão para a gente fazer esse registro, que é a razão clínica, né? A gente precisa documentar o que faz. A segunda razão, ela tem um pouco mais a ver com defesa profissional e o nosso futuro como intensivistas, que é na clínica privada nós podermos cobrar por este trabalho, né? Da mesma forma como hoje, dentro da tabela de pagamentos que a gente tem da AMB, por coisas que o intensivista faz além do que estaria previsto, né? Então, nós podemos e devemos ir atrás da remuneração pelo UZE. Inclusive, a AMIB tem tido essa discussão dentro da AMB, né? Para que nas clínicas privadas isso passe a contar como pagamento à parte do plantão médico. Mas se a gente não aprender nem a registrá-lo e nem a perceber que isto é algo além, isto é algo diferente e que precisa ser registrado e futuramente cobrado, né, dos nossos planos de saúde, a gente não vai mudar essa história, né? Então, acho que queria só essa mensagem final, da gente valorizar o que faz. O valor que a gente dá começa com a gente registrando o que fez. E eu queria parabenizar novamente Felipe, né? Felipe e todos e os demais envolvidos aí no treinamento dos nossos residentes em ultrassonografia tem sido espetacular, Felipe. Sem você, nossa residência com certeza teria outra cara, uma cara menos boa, menos excelente do que ela é, e sem dúvida isso é um diferencial da nossa residência, né? A formação dos nossos residentes em ultrassonografia é acima da média, com certeza, né? E queremos que a formação dos nossos plantonistas também seja assim. Então, nós estamos, né, no planejamento aí de estender esse curso e essa formação dos nossos residentes também aí para os nossos plantonistas, né, Felipe? Faremos isso, se Deus quiser, muito em breve. Parabéns novamente. Com certeza, e eu que agradeço todo o apoio, doutora. Ótimo, então, pessoal. Então, uma boa noite a todos e até a nossa próxima reunião clínica. Um abraço.